Hoje, a gente vai mergulhar numa forma de pensar que nos desafia a questionar a própria base do que a gente considera a verdade. A filosofia feminista, bom, não é só um tema de livro, não. É como se fosse uma lente poderosa que pode transformar o jeito que enxergamos o mundo. Vamos começar a entender como? Essa citação da Simone de Beauvoir, olha, ela vai direto ao ponto. Fala sobre poder, sobre perspectiva. A questão central aqui é: quem é que define a realidade? A filosofia tradicional, por muito tempo, partiu de um ponto de vista padrão, o masculino, e tratou todo o resto como o outro, sabe? Algo que só existe em relação a esse centro. É muito importante entender que a filosofia feminista não é só mais uma caixinha dentro da filosofia, tipo ética ou lógica. É melhor pensar nela como um método, uma abordagem que vai lá e reexamina as ideias fundamentais em todas as áreas, da metafísica até a estética. E a grande sacada aqui é que conceitos como conhecimento ou realidade raramente são neutros. A filosofia feminista argumenta que eles foram, em grande parte, moldados por um ponto de vista bem específico, o dominante. Isso quer dizer que um monte de outras experiências e realidades acabaram ficando de fora. A pergunta que fica é: neutro para quem? Então, entrando na primeira grande área, aquela que questiona a natureza da realidade, a gente se depara com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que afinal é uma mulher? A resposta pode parecer óbvia, mas a filosofia feminista mostra que o buraco é bem mais embaixo. E isso nos traz de volta para essa frase icônica. O que a Beauvoir queria dizer com isso é que ser mulher não é um fato puramente biológico, é um processo social. Ninguém nasce sabendo o que significa ser mulher numa certa cultura. Isso é algo que se aprende, que é construído pela sociedade. Para a gente entender bem essa ideia, é fundamental separar essas duas coisas aqui. De um lado, o sexo. Isso tem a ver com a anatomia, com as características do corpo. Do outro lado, o gênero. E aí a conversa muda. Gênero é sobre o papel, a posição e o significado que uma sociedade atribui a essas diferenças. Uma coisa é o corpo, outra, bem diferente, é o que a sociedade faz com ele. E essa analogia do proprietário de imóvel é genial para explicar o que é uma construção social. Pensa bem, ser dono de um imóvel não é uma característica física da pessoa, né? Não é como ter um sinal de nascença. É uma posição dentro de um sistema social de leis. A filosofia feminista argumenta que o gênero funciona de um jeito parecido. É uma categoria social definida por relações de poder e não simplesmente pela biologia. Bom, se as categorias que a gente usa para entender a realidade são, na verdade, construções sociais, isso leva a outra pergunta fundamental. Como é que a gente sabe o que a gente sabe? Então, da realidade, a gente pula para o conhecimento. E a pergunta-chave aqui é: quem decide o que é um saber válido? Essa pergunta está bem no centro da crítica feminista ao conhecimento. Aquela ideia de um observador totalmente neutro, objetivo, que vê o mundo sem nenhum viés. Essa ideia é colocada em xeque. Será que essa tal objetividade pura existe mesmo? Uma das respostas para essa pergunta vem da teoria do ponto de vista. A ideia aqui é que o lugar de onde se olha o mundo afeta diretamente o que se consegue ver. E, o que é mais interessante, estar numa posição marginalizada ou oprimida pode, na verdade, dar uma visão mais clara e mais crítica das estruturas de poder que, para quem está no topo, muitas vezes são invisíveis. E isso nos leva a um conceito muito poderoso: a injustiça epistêmica. Sabe o que é isso? É o que acontece quando a palavra de alguém é desvalorizada não pelo que a pessoa disse, mas por quem ela é, por causa de seu gênero, da sua raça, da sua classe social. É basicamente uma falha em reconhecer alguém como uma fonte legítima de conhecimento. Agora, vamos ver como essas ideias todas ficam bem concretas num campo específico: o mundo da arte. Se a própria realidade e o conhecimento estão sendo questionados, como é que isso não ia afetar o nosso conceito de beleza ou do que a gente considera como arte? A estética feminista vem e questiona aquela hierarquia clássica, sabe, que coloca as belas artes lá em cima e despreza outras formas de expressão. O artesanato, a culinária, as artes domésticas, atividades que muitas vezes foram associadas às mulheres e ao espaço privado. Tudo isso é resgatado e analisado por suas qualidades estéticas. Isso expande, e muito, a nossa definição de arte. E uma ferramenta crítica essencial para essa reavaliação é o conceito do olhar masculino. Ele descreve como, historicamente, a arte e a cultura popular apresentaram o mundo e, especialmente as mulheres, a partir do ponto de vista de um espectador que é masculino e heterossexual. A mulher, nesse cenário, é quase sempre o objeto a ser olhado, e não o sujeito que olha.
Essa nova perspectiva literalmente quebrou o molde do que era considerado um tema digno de arte. Ao colocar o corpo e as experiências vividas das mulheres no centro da discussão, artistas feministas trouxeram à tona assuntos que antes ficavam escondidos na esfera privada ou que eram até vistos como tabu. Coisas como maternidade, parto, menstruação, tudo isso passou a ser explorado como matéria-prima artística e das mais legítimas. Então tá. Depois de passar pela realidade, pelo conhecimento e pela arte, a gente chega na pergunta mais importante. No fim das contas, por que tudo isso importa? Como é que essas ideias filosóficas, que parecem tão abstratas, se conectam com o mundo real e com a busca por uma sociedade mais justa? Resumindo, a filosofia feminista nos dá ferramentas críticas. Ela ensina a gente a ver que muitas categorias que pareciam naturais são, na verdade, construções. Mostra como o poder influencia o que é considerado conhecimento e amplia a nossa visão de arte para incluir o dia a dia. No fundo, ela oferece um caminho para a gente imaginar e, quem sabe, construir um mundo mais justo e inclusivo. E a gente encerra com essa provocação. Se os conceitos mais fundamentais que usamos para navegar pelo mundo, como realidade, conhecimento, beleza, são moldados por relações de poder, a conclusão é quase inevitável. A pergunta que fica no ar é: que outras verdades que a gente aceita sem questionar no nosso dia a dia, na nossa sociedade, merecem um novo olhar?